Jair Messias Bolsonaro. O deputado Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro. 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 O Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. O Bolsonaro. O Bolsonaro. O Bolsonaro. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. A esquerda me chama de tudo, só não me chama de... A esquerda me chama de tudo, só não me chama de... A esquerda me chama de tudo, só não me chama de... Jair Bolsonaro é presidenciável. Aceitem, esquerdistas, que dói menos. Em 31 de maio de 2017, a revista Veja publicou uma pesquisa do Instituto Paraná sobre as eleições presidenciais de 2018. No cenário sem Lula, o primeiro lugar disparado fica com Jair Bolsonaro. O deputado chegou aos 17,2%. Brasil. Aqui quem está falando é o José Carlos Lobo Barbosa, o pequeno investidor e ex-professor de filosofia. O programa Globo News Painel do dia 3/6/2017 foi interessante. Foi sobre a crise atual que está passando o nosso país, né, com o governo Temer ou sem o governo Temer, independente do governo, independente do Temer, se ele vai continuar ou não. Aí estavam lá 2 cientistas políticos e um economista. O economista é o Alexandre Schwartzman. Ele é um economista liberal, que eu considero um dos melhores economistas do país. Ele é muito inteligente, muito crítico. Já trabalhou no Banco Central. Olha, é muito irônico, adoro ele. As ironias dele contra a esquerda são muito duras. Eu acompanho ele há um bom tempo já. E os outros 2 cientistas políticos estão ali, vamos dizer assim, são moderados, né? Estão ali na extrema, estão ali no centro-direita, centro-esquerda. E eles tiveram que admitir, né, principalmente o Fernando Schuller, o crescimento da candidatura do Jair Bolsonaro. Foi muito interessante. Eu estou acompanhando vários analistas políticos nesses últimos meses aí, e o que eles estão falando sobre o crescimento, né, da candidatura do Bolsonaro. E tem alguns que têm relutância em falar o nome do Bolsonaro, né? E agora que está começando alguns a falar. E esse programa foi um deles. Foi um desses programas em que eles acabaram tendo que admitir, né? Porque o Bolsonaro está crescendo nas últimas pesquisas, né? E o Schuller, foi interessante quando ele falou que acompanha o crescimento. E o próprio William Vac admitiu isso também, né? E olha que o William Vac é um jornalista, né, com muita experiência, e ele é também formado em ciências sociais, né? E ele também admitiu, né, que acompanhando ali a candidatura do Bolsonaro, né, o crescimento dele nas pesquisas de opinião, e o Schuller falando que estava 7, depois passou para 8, depois passou para 12, agora está na casa dos 15%. Muito interessante. Eu tô ansioso também para acompanhar esse crescimento e o que os analistas políticos vão dizer, né?
que os cientistas políticos vão dizer, e os jornalistas de política também vão dizer, porque eles vão ser obrigados a falar. Principalmente a grande mídia no país, que tem uma tendência mais para centro-esquerda, né? E muitos deles mais à esquerda ainda, e tem alguns veículos que beira até, mas aí são minoria, né? Beira até a extrema esquerda, né? Na internet, tendo que se conformar e tocar no nome do Bolsonaro, não tem outro jeito, né? E à medida que o Bolsonaro for crescendo, vai ser muito interessante acompanhar esses comentários, né, do pessoal. Então eu aconselho o pessoal aí que gosta, né, de assistir uns programas. Esse programa tem aí quase 50 minutos, né? Eles vão aprofundar, né, porque são cientistas políticos, o economista, né? Então quem gosta muito de política e também de economia vai gostar desse programa, né? Vai ser interessante. Eu aconselho aí todo mundo a assistir, que eu vou estar colocando na sequência aí desse vídeo. Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Nosso tema é crise. Aliás, é difícil a gente conseguir fazer um Globo News Painel que não fale de crise. É um assunto que nos ocupa de tal maneira e, evidentemente, cabe a nós oferecer algum tipo de reflexão em cima dos fatos que mudam e nos assaltam os fatos com tamanha rapidez de sucessão, amplitude, abrangência e profundidade no impacto que eles têm. Vários desses fatos ocorreram nos últimos dias. Nós vamos tentar estabelecer aqui, nessa edição do Globo News Painel, cenários de que maneira a gente, nossos convidados, acham que a situação pode evoluir aqui entendido diretamente, não como algo positivo, evoluir simplesmente como é que se desenrolará. Os nossos convidados, como sempre, começam a apresentação dos participantes aqui no estúdio da Globo News de São Paulo por Alexandre Schwartzman, economista e consultor. Está conosco também Fernando Schiller, cientista político, professor do INSPER. Nosso terceiro participante é Cláudio Couto, também cientista político e é professor da Fundação Getúlio Vargas, daqui de São Paulo. Alexandre, começando um pouquinho pela economia. Semana passada, boa parte das manchetes, pelo menos de quinta-feira em diante, essas manchetes estavam dedicadas a números do PIB. Eu, como apresentador no Jornal de Rede, Jornal da Globo, me lembro de ter apresentado o Jornal da Globo na quinta-noite dizendo o seguinte: finalmente uma manchete positiva sobre a economia. E disse, é para comemorar? Bom, é melhor do que pouquinho de crescimento. Né? Mas aí eu li também o tweet do presidente Michel Temer dizendo assim, a recessão acabou. Acabou? Não é muito cedo para falar isso. Acho que tem um certo consenso ali, inclusive entre as pessoas que estão encarregadas de medir o ciclo econômico, o pessoal que faz parte do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos e da Fundação Getúlio Vargas, alertando para isso. Quer dizer, não basta um único trimestre de expansão para exatamente qualificar que a recessão acabou. E por uma série de coisas. Obviamente, o número do PIB foi bom, como se disse, é melhor que tenha um crescimento aí interrompendo uma série de 8 trimestres de queda do que não. Agora, quando a gente olha as entranhas do número, ainda não está essas coisas. Muito foi um bom resultado da agricultura, que é ótimo, também ninguém vai reclamar. Que combina com a época do ano também. Combina. A gente corrige pela sazonalidade. Então, isso está muito imperfeitamente, mas está acertado. Agora, o lado de consumo não veio particularmente bem, investimento continua muito fraco. Então, isso para falar do número que já saiu relativo ao primeiro trimestre. O segundo trimestre, assim, a perspectiva é que dificilmente a gente repete um crescimento tão forte quanto teve no primeiro, foi forte. Talvez nem tenha crescimento no segundo trimestre. Então, tem que esperar um pouquinho mais para ver. Agora, eu acho que estão se avolumando os sinais de que a gente chegou ao fundo do poço. Daí para sair da recessão... políticos parece que prossegue. Não, em termos políticos... O Fernando e o Cláudio vão falar com mais propriedade do que eu. Acho que a gente ainda achou aquele alçapão lá no fundo do poço, mas em termos econômicos e ali tinha parece estar chegando ali. E embaixo da ratoeira tinha uma pá. Uma pá?
Para cavar mais um pouco. Mais um poço. Acho que estão cavando com a broca. Fernando, boa parte desse noticiário foi muito explorada pelo governo, o que é legítimo. Governos em qualquer parte do mundo, sociedades abertas, exploram o que lhes favorece e na interpretação do atual governo era exatamente o tipo de noticiário que ele precisava para pelo menos sinalizar ao público em geral que considera que a sua fragilidade é artificialmente criada e que os dados da economia permitiriam a esse governo vir a público dizer, está vendo? Nós estamos botando o país nos trilhos, a expressão mais usada pelos integrantes do primeiro escalão. O que eles estão contando? A verdade ou eles estão baseando-se em fatos que não sustentam um argumento desse tipo? Olha, em primeiro lugar, a economia sempre foi o grande eleitor desse governo, não é? O governo ele tem como grande trunfo a equipe econômica desde o início, a agenda econômica, a agenda das reformas. Montou bem isso, vamos reconhecer. Isso é um mérito do presidente Temer desde o início do governo. Até aquela quarta-feira, a fatídica quarta-feira, onde Você foi... Você está dizendo da delação do JBS. Do vazamento, né, da conversa com o José Batista. A perspectiva econômica, inclusive a perspectiva da votação eventual da reforma da Previdência, eram muito positivas. Todo mundo falava, quer dizer, no Congresso a intenção era votar agora. Nós estaríamos tendo votado há 3, 4 dias atrás, na semana passada. Quer dizer, então, a perspectiva era positiva, isso é um mérito do governo, inegavelmente. Não é? Agora, do ponto de vista estritamente político, a minha tese é muito simples. O governo conseguiu sair da UTI. Eu vou usar essa expressão. Ele saiu da UTI da crise. Né? Isso não significa que a crise acabou, não significa que o presidente Temer continua, digamos assim, com condições de governabilidade ou vai recuperar. Tem uma frase que eu gosto muito, por exemplo, a credibilidade. Quer dizer, acho que falta para o presidente Temer nesse momento, quer dizer, um elemento importantíssimo na política, que é a sua credibilidade pessoal. Independentemente se a gravação foi adulterada ou não, independente de se houve crime ou não de responsabilidade, há um comprometimento da credibilidade do presidente da República nesse processo. Isso é mais ou menos consenso no sistema político. Não é? Agora, do ponto de vista estritamente político, você tem, primeiro, a oposição é muito frágil. Então, o presidente Temer, para derrubar um presidente, para levar ele para o corner, você precisa ter uma oposição relativamente forte. Não tem isso no Brasil. Quer dizer, a oposição está comprometida com as investigações, etc. Você não tem povo na rua. Nós tivemos as manifestações na semana retrasada. E a gente viu antes do impeachment em 2016, por exemplo. Exatamente. O impeachment da presidente Dilma aconteceu porque havia mais de 1 milhão de pessoas. A maior manifestação da história do país. Da história, sei lá, do hemisfério ocidental. Então, vamos lá. Não tem isso. Nada perto disso existe. Quer dizer, existe essa indignação difusa em redes sociais, no próprio sistema político, que é legítimo, mas não tem a força para levar esse processo. Não é? Segundo, quer dizer, você tem a perspectiva do TSE. A gente pode discutir mais adiante, quer dizer, que é realmente uma questão... Depois, a minha percepção, William, é que os partidos... Evento esse que tem lugar na semana que começa. Depois dessa edição do Globo News Painel, a partir de segunda-feira, nós vamos ver uma semana tensa com julgamento no TSE da chapa Dilma Temer. E eu também não vejo no sistema político um grande empenho, quer dizer, não houve perdas significativas na base. Não é? O PSDB me parece que, no fundo, tem interesse em que essa agonia continue. Quer dizer, o pior cenário nesse momento poderia ser, eventualmente, uma substituição que levaria a um outro tipo de resultado. Não é? Poderia embaralhar as cartas dentro do próprio PSDB, como, por exemplo, a figura do Tasso Gereissati. Não é? E o PT, vamos falar a verdade, boa parte também não tem interesse nisso. Quer dizer, interesse em resolver a crise. Bom que uma crise se estenda, né? Então, quer dizer, eu não vejo, do ponto de vista estritamente político, que o governo hoje esteja na sua pior situação. Se eu puder resumir brevemente, tanto o que Alexandre Schwartzman como o Fernando Schiller disseram até agora, Cláudio, eles situam o país realmente quase que à beira do precipício por um lado, por outro, à beira de um barranco pequeno. Do ponto de vista da economia, os dados sugerem que a gente parou de cair, mas não dão confiança para dizer que vai voltar a crescer. Do lado da política, desenha-se na avaliação do Fernando Schiller um cenário de uma espécie de estagnação. Como é que você vê? Eu vou falar da política mais do que a economia. Eu acho que a gente vive mesmo um cenário de estagnação. É difícil, nesse momento, saber para onde se vai. Vamos pensar numa primeira questão, que seria a continuidade ou não do mandato do presidente Temer, né? Logo depois... Que, aliás, é o subtítulo do nosso programa hoje. Então, logo depois daquela fatídica quarta-feira, que já foi mencionada aqui, né, do vazamento daquela conversa, antes mesmo que a gente ouvisse a gravação, mas sabendo algo do que teria sido dito ali, muita gente pensou, bem, o presidente Temer não tem como se manter no cargo.
A questão é que a primeira solução para isso dependia única e exclusivamente dele, né, que era uma renúncia. Na medida em que ele se recusa a renunciar, as outras medidas teriam que entrar em campo, né? Ou uma decisão do TSE nas próximas semanas que poderia tentar expeli-lo, e eu digo tentar expeli-lo porque, afinal de contas, mesmo que haja uma adesão do TSE, se ninguém pedir vistas e postergar esse processo, ainda haveria recurso ao STF, né? Um eventual impeachment, mas isso aí demoraria muito tempo, e para o impeachment, como também o Fernando já observou aqui antes de mim, você tem uma série de outros fatores que tem que estar colocados, como, por exemplo, simplesmente, o Temer tem 171 votos para bloquear. Não, e teria, né? Provavelmente bloquearia na presidência da casa e depois bloquearia nas outras instâncias. Ou seja, todas as possibilidades de afastamento desapareceram. E o problema também é o seguinte, mesmo que ele saísse, quem entraria no lugar? Né? Não se constrói nenhum nome aí que seja um nome perfeitamente aceitável para os vários jogadores. Havia esse nome do próprio Temer. Exatamente. Então, há uma ausência aí que, de certa maneira, o mantém por inércia, né? Ele não tem como sair dali se não houver algum lugar para se correr. Só que fica, por inércia, muito fragilizado, né? Se não fragilizado o suficiente para ser expelido, fragilizado no sentido de que medidas mais arrojadas, sobretudo aquelas que requeram quórum constitucional, e aí eu estou pensando numa em particular, que é a reforma previdenciária, 308 votos. Se tornam muito difíceis. E aí não são só os 308 votos. São os 308 votos para uma reforma que é bastante impopular e faz com que os parlamentares sejam muito reticentes em aprová-la. Por mais importante e necessária que ela seja, né? Mas até aí os parlamentares não vão aprová-la se eles acharem que isso pode lhes custar muito no ano que vem. Alexandre, você é um economista, mas com um observador muito focado também nas questões políticas. Na semana passada, por exemplo, quando a nossa taxa de juros básica foi reduzida em 1 ponto percentual, o comunicado do Copom citava 5 vezes a palavra incerteza, que aparecia em conjugação com outras palavras, aumento da, alto nível da, e tinha até uma frase no final que o pessoal fazia uma brincadeira, porque dizia assim, as incertezas levam a acreditar que as próximas quedas serão incertas, claro, com tanta incerteza, a única certeza é que será incerto o que vai acontecer. Boa parte do Boletim Focus também da semana que passou registra pela primeira vez eu não sei se uma reversão, a palavra que eu poderia usar, mas registra um pouquinho mudança de humor do agente econômico e começa a achar que a inflação não vai cair tanto, começa a achar que o PIB não vai subir muito, começa a achar que o juro de longo prazo vai ser alto e começa a perceber que a situação vai andando muito menos de forma agradável do que se imaginava antes da fatídica quarta-feira. Qual é a sua análise disto? É um daqueles humores do mercado, que às vezes reage muito rápido, reage mal? Ou há realmente fundamentos, a partir do que você ouviu das análises políticas, para se afirmar que a economia vai sofrer de novo essa estagnação? Eu diria que é muito bem fundamentada essa piora de humor. Aliás, para ser sincero, eu acho surpreendente que não tenha piorado tanto quanto eu imagino que deveria piorar. Você está mais pessimista que o mercado? Eu estou mais pessimista que o mercado, porque tem sido uma posição de muitos anos. Não necessariamente está certa, mas eu tenho sido mais pessimista. Pelo seguinte, quer dizer, foi levantado pelo Cláudio, pelo Fernando, há um governo fragilizado, a capacidade dele levar adiante a reforma previdenciária ficou fortemente abalada. Aliás, isso daí, obviamente, o comunicado do Banco Central não dizia explicitamente a questão previdenciária, mas falava especificamente em reformas. E muito do que o Banco Central estava contando, acho que o mercado de alguma forma estava contando, era que a possibilidade dessas reformas, em particular a previdenciária, colocasse para o país uma trajetória de contas públicas que fosse sustentável ao longo do tempo. A gente, para lidar com a questão do endividamento, criamos um teto de despesas que vai caindo ao longo dos anos, mas isso colide com uma trajetória do gasto previdenciário que é crescente. A gente sabe que essas duas coisas não podem coexistir. Então, a reforma da Previdência é essencial para dar uma vida ao teto do gasto e o teto é essencial para controlar o endividamento e, obviamente, em cima disso, quem está possibilitando queda de juros, uma perspectiva de um crescimento mais vigoroso. Aí, de repente, a gente tirou isso da figura. Quer dizer, desse cálculo, digamos assim. Exato. Então,
gente está olhando agora, a gente já fala, não, se passar a idade mínima na Previdência, tá bom. Não está. Não está. Acho que tem um tanto de complacência do mercado nesse exato momento, juro baixo lá fora, condições, eles mais ou menos esquecem. Eu acho até nesse aspecto, por isso que acho que surpreendentemente muda a reação do mercado. Agora, dos analistas, eu tenho a impressão que não. As pessoas estão vendo o mesmo que eu. Não precisa ser um gênio, assim. Obviamente, sem reforma de Previdência, esse ajuste fiscal de longo prazo, que foi montado com muita competência pela equipe econômica atual, que foi levado politicamente com muita competência até a semana passada, ele se esvai. Sem isso, boa parte do fundamento da melhora do país vai embora. Fernando, tem no que o Alexandre acabou de expor, tem uma questão política de enorme projeção. Você mesmo, na sua primeira resposta, mencionou um fator político de primeira grandeza, que é a credibilidade de qualquer governo, de qualquer regime. E me parece que você um pouco transitou na linha de dizer, olha, não importa se a fita tem tudo aquilo que diziam que tinha, ou que tem, ou que não tem, não importa se houve crime de responsabilidade, o que importa é a capacidade de um agente político de transmitir à sociedade aquele nível de confiança e de liderança, entre aspas, vou dizer assim, que permita que as pessoas tomem decisões de acordo com um horizonte que lhes pareça, vamos dizer, conveniente. Agora que vem a pergunta. Vamos deixar de lado fatores morais. O que a sensação que se tem, e eu vou dizer que é uma sensação subjetiva e vem do meu viés de repórter, é a coisa que eu mais tempo passei fazendo na minha vida, de que há uma espécie de cristalização, sobretudo nas classes empresariais, que vai mais ou menos por uma afirmação assim. Eu vou colocar de maneira nebulosa porque isso aí não está assim fixado, dito, escrito em letras garrafais. Ruim com o Temer, pior sem ele. Se ele prometer um pouquinho de reforma, para nós já está bom demais. Isso aí é o que se chama de visão ruim de curto prazo? Olha, interessante, William. Eu vou te respondendo, mas eu quero ir na sequência do Alexandre. Quer dizer, eu gostei muito na semana passada de uma entrevista do ex-ministro Roberto Brand, que, aliás, é muito ligado ao presidente Temer, e um especialista em Previdência. Ele diz assim, o Brasil foi vítima de uma bala perdida. Me chamou muita atenção a frase dele. De uma bala perdida? O Brasil foi vítima de uma bala perdida. Né? Eu não sei se a bala perdida bala perdida mata. A bala perdida era para acertar no presidente Temer, mas acertou no Brasil. Um pouco esse, eu acho que é o sentido que eu aprendo do que o Alexandre está dizendo. Quer dizer, o Brasil está numa quadra fundamental da vida do país. Né? Olha a gravidade do momento que nós estamos vivendo. O Brasil aprovou uma PEC dificílima, eu reputo a PEC 55, né, o controle do gasto, o teto do gasto público, que é o fim da loucura orçamentária brasileira, da ideia de que não há restrição orçamentária no Brasil. Talvez a decisão mais importante que nós tomamos desde a Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que ela tinha isso que nós dissemos, exatamente. Ela supunha uma outra perna. A outra perna é a reforma da Previdência, no sentido da sustentabilidade fiscal de longo prazo. E um outro conjunto de reformas, esta é fundamental. Só que quando, digamos que tudo se encaixava de alguma maneira, ou parecia se encaixar, vem a bala perdida. De alguma maneira, para acertar no presidente, acerta no país nesse sentido. Eu não sei se a bala foi disparada por quem fez lá o vazamento ou pelo próprio presidente Temer. Aí eu não entro nessa questão. O fato Eu entendo o que você quer dizer, eu também tenho dito isso como jornalista. Não se trata aqui de julgar certos méritos, mas de reconhecer os fatos políticos criados a partir dos acontecimentos. Agora, eu queria só tocar num ponto, quer dizer, aí o Brasil nós hoje vivemos um pouco perdidos entre duas ilusões, ou a possibilidade de duas ilusões. Uma de que o presidente Temer, em meio a esse processo, em meio a um julgamento desgastante no TSE, com o ministro da Justiça, aliás, de altíssima competência, que é o Torquato Jardim, mas que praticamente age hoje como uma espécie de advogado, de grande advogado de defesa, de grande porta-voz da defesa. Como foi o José Eduardo Cardoso para Dilma. Como de alguma maneira foi exatamente, né? Eu aqui não estou questionando a competência, a credibilidade do ministro Torquato Jardim, que eu reputo um grande jurista brasileiro, mas que vem atuando fortemente todos os dias nos jornais, na defesa, na argumentação, etc., lidera-se. Então, o governo a cada dia... É uma batalha política antes de jurídica. Então, nós teremos um mês agora de junho de uma grande batalha política e jurídica. Quer dizer, que em meio a esse processo o presidente consiga formar uma base de 308 votos. Né? Já não tinha isso antes, Ele mesmo disse que ainda não tem. Agora, tem uma outra ilusão. Imaginar que você vai ter uma cassação lá em agosto ou em julho, né?
e que nós vamos ter 30 dias de uma intensa campanha eleitoral dentro do Congresso e que um presidente vai tomar posse em setembro, outubro e que aí vai liderar no final do ano, no Natal, quem sabe, a votação de uma reforma da Previdência às vésperas já quase de um período eleitoral. Quer dizer, então são duas ilusões. Eu hoje sou muito pessimista em relação à possibilidade da reforma da Previdência, o que coloca um grande problema para o Brasil. E eu também não vejo uma pressão da sociedade em favor... É nesse sentido que ia a minha pergunta. De reformas, quer dizer, você tem a sociedade dividida, um pouco amorfa, né, um pouco constrangida, você tem corporações muito fortes contra a reforma da Previdência, é um tema evidentemente polêmico, não é um desses temas que levará milhares de pessoas às ruas, aliás, é mais plausível que aconteça o contrário, então... Dizemos assim, eu diria assim, hoje eu sou um pessimista nesse sentido, quer dizer, um pessimista moderado, pelo menos. Quer dizer, eu acho que nós vemos uma situação muito difícil em relação à reforma. Cláudio, eu estou tentando conciliar no sentido de ver como que as duas exposições têm como referência a capacidade da sociedade se organizar em determinadas direções. A gente vê pelo lado da economia uma preocupação central com o estado das contas públicas e sem a reforma da Previdência, os especialistas dizem categoricamente não há saída. Nós vemos o lado político, essa palavra que o Fernando Schiller citou me dá um calafrio, quando você fala uma sociedade amorfa, a gente pensa imediatamente numa sociedade que foi até certo ponto capaz de manifestar indignação e com uma bandeira muito clara, fora Dilma, fora PT, fora o Lula, e que hoje essa indignação, mesmo diante de um quadro econômico como você descreveu, Alexandre, de urgência no trato de certas questões práticas, como equilibrar contas, não sai do lugar? Olha, eu acho que o problema é que a gente vive uma situação de falta de alternativas que vão para muito além do nome do presidente. Só para retomar o gancho da questão anterior, né? Por exemplo, a gente falava muito, até muito recentemente, que o país vivia um fla-flu, né? Você tinha uma polarização. Essa seguida onda de vários escândalos afetando diversos membros da base do governo, pessoas e partidos que tiveram na linha de frente do impeachment da presidente anterior, acabaram fazendo com que a gente fosse para um estágio, eu diria, que sem eliminar por completo essa polarização do fla-flu, é um estágio já de outra natureza, qual seja, a polarização perde um pouco de sentido para boa parte da sociedade. Bem, eu podia ficar contra esse partido, a favor daquele, porque esse eu enxergo como corrompido e aquele eu vejo como alternativa, ainda que não seja melhor. Na medida em que todo mundo começa a ser afetado, né, a coisa se torna indiscriminada, para onde que vai essa polarização? Essa polarização desaparece. Na medida em que ela desaparece, qual é a alternativa que vem depois? Né? Qual é a opção eleitoral do ano que vem? Né? É a velha ordem, ou seja, seria voltar, digamos, eleger o presidente Lula de novo? Mas o presidente Lula está todo enroscado, se é que ele vai conseguir ser candidato. Seria eleger os tucanos? Pô, mas os tucanos, o seu próprio candidato presidencial está sendo aí, cada dia sai um grampo novo dele falando barbaridades e cometendo barbaridades. Do ponto de vista da reputação política, é destruidor. Seria o PMDB, né? Seria, enfim, o resto dos partidos. É por isso que eu digo que é um momento de pós-polarização. Porque a polarização supõe alternativa. Eu prefiro este àquele. Quando você produz para a sociedade, de uma maneira geral, uma percepção de que não há uma alternativa real, ela se torna amorfa, né? A própria política perde, em boa medida, a capacidade de estruturar essa sociedade, organizá-la em torno de opções. E, na medida em que perde essa capacidade, fica mais difícil mesmo encontrar saída. Paradoxalmente, no curto prazo, o próprio presidente Temer e esse governo se beneficiam em alguma medida disso, porque eles dizem, olha, já que não há escapatória, se a sociedade, a opinião pública, o mercado querem alguma coisa, eu pelo menos posso tentar fazer. Que é a linha que ele está adotando. Exato, eu vinha fazendo até recentemente. E como temos ainda um período pré-eleição, eu posso pelo menos levar esse país a Porto Seguro nesse ano que falta. Desculpa, eu não queria cortar sua palavra, é que eu estou chegando ao final do primeiro bloco. Eu queria usar essas duas reflexões que vocês acabaram de fazer, sociedade amorfa, estagnação, e olha, já está assim, quem acaba se beneficiando é quem está lá, e passar para você a palavra quando a gente reiniciar o programa, Alexandre, com uma pergunta prática, quanto que a economia aguenta disso? Eu sei, vai pensando. A gente volta daqui um instantinho. Muito obrigado, até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel. Estamos discutindo a crise. Ao final do primeiro bloco, os nossos especialistas em política fizeram uma reflexão que a mim preocupa muito,
o que sugere, vamos dizer, a continuação de uma situação de estagnação e, portanto, também um pouco de imprevisibilidade. E aí ficou a questão para o economista: quanto que a economia aguenta disso que você ouviu dos cientistas políticos no primeiro bloco, Alexandre? Acho que não aguenta muito, não. Quer dizer, Você se arrisca a dizer um horizonte? Não, inclusive porque eu acho até, quer dizer, minha questão maior não é o curto prazo. Eu acho que o curto prazo vai ser pior do que a gente imaginava. Então, a gente estava contemplando a possibilidade de um crescimento de 0,5% do PIB para esse ano, que não parece grande coisa. É melhor do que parece, ou seria melhor do que parece. As previsões estão terríveis, né? Elas estão variando de 0 a 1,5%. Vamos dizer, com as mudanças dos dados, está um pouquinho melhor, mas a verdade é a seguinte: eu acho que a gente está contemplando um cenário em que o Banco Central corta menos juro, em que as expectativas de inflação não convergem mais tão rápido, que ano que vem já começou, pelo menos do ponto de vista do Banco Central, a descolar um pouquinho, não muito, mas enfim. Acho que isso daí tira de cena o fator de corte de juros. Mas esse não é o fator que mais me preocupa, não. Quer dizer, para retomar um tema aqui, eu acho que, Fernando mencionou, ninguém vai à rua discutir Previdência. Se qualquer coisa, vai fazer o contrário. Quer dizer, não é discutir. Ninguém vai apoiar. Qualquer coisa vai contra. Na verdade, que a população, de maneira geral, tem sido a grande ausente no debate do ajuste econômico. Eu acho corretas as medidas que foram adotadas. Não tenho nenhum grande desacordo com o tipo de programa que vem sendo implementado. Acho correto o teto, acho correto a reforma da Previdência. Agora, ninguém perguntou para as pessoas se elas gostam disso ou se elas não gostam disso. Então, esse é um programa que tem vindo de cima para baixo, né? Poderia nos levar, talvez, com uma melhora econômica, a população falar: não, isso aqui está funcionando, vamos em frente. Mas a gente vai chegar no ano que vem nessa situação, né, amorfa, situação na qual as forças políticas tradicionais estão absolutamente gastas, exaustas, né? Num certo aspecto, lembra um pouco a França agora, em que o Partido Socialista chegou absolutamente destroçado, foi destroçado. E os republicanos, né, também chegaram, até por mais um acidente de percurso, qualquer coisa, mas de qualquer forma também, e aí apareceram forças distintas. No caso, se evitou o pior resultado na França, com a vitória do Macron, mas a gente contemplou em algum momento que as coisas poderiam dar errado. Eu acho que nós estamos nos encaminhando no país para uma situação na qual, onde as forças políticas tradicionais se desintegram, as alternativas que começam a aparecer são alternativas que dificilmente vão comprar um programa de ajuste econômico como a gente precisa. E aí, quando a gente olha para isso, por isso que a minha preocupação não é tanto 2017, chegar a 2018 com a perspectiva de eleger alguém que vai falar: quer saber de uma coisa? Não tem nada de reforma de Previdência, vamos voltar atrás nessa história do teto. Quem disse que baixar juro realmente causa inflação? Então, a fragilidade institucional do país ainda é grande o suficiente para permitir que tenha um aventureiro que vai nos levar num rumo que Deus sabe qual é. E aí eu acho que tem reações que são potencialmente muito ruins do ponto de vista, não é tanto mercado financeiro. O mercado financeiro pode ganhar dinheiro comprando ou vendendo. Eu acho que assim, pode ser muito ruim do ponto de vista das variáveis econômicas. Falar de inflação, falar de crescimento, falar de juro vai ser um problema. Deixa eu só pegar um gancho. É uma grande provocação que o economista faz a vocês, cientistas políticos. Porque ao analisar a situação da economia, ele demanda imediatamente um desenho do quadro político. Eu queria pegar um gancho da questão do Macron na França, até conversando com amigos esses dias, né, colegas aí que pensam no problema, surgiu a questão do Macron. Mas não podia surgir uma coisa como o Macron no Brasil? O curioso é que eu vejo muito pouco espaço para isso, né? Primeiro, por uma questão, e aí tem um paradoxo, que tem a ver com a maneira como está regrada a competição política no Brasil. A competição política cria um oligopólio para os partidos estabelecidos. É muito difícil um partido novo entrar. É muito difícil, inclusive, ele se formar nas atuais condições rapidamente para poder colocar um nome alternativo nesses termos, né? Porque, afinal de contas, você tem toda uma regulamentação de tempo de TV, de fundo partidário, que fecha o mercado. Essa é uma primeira questão. A segunda, que vamos dizer, deriva dessa, é a seguinte: o Macron fez uma estratégia muito interessante. Ele disputou a eleição, ganhou a eleição, tinha ali um período de pouco mais de um mês, né? Um mês para a eleição parlamentar, né? E aí o que ele fez? Ele montou uma organização nova
do nada, aproveitando, inclusive, a popularidade, do nada, modo de dizer, né? Mas sem que existisse essa estrutura anterior, aproveitando a popularidade oferida na própria eleição e o otimismo que sempre se produz quando se elege alguém novo, sobretudo novo de fato, como é o caso do Macron, para criar uma nova frente que deve ter uma maioria no parlamento francês. É impossível fazer isso no Brasil. Né? Se houver um presidente, por mais que ele seja uma figura nova, para o bem ou para o mal, um líder demagogo, populista, messiânico, autoritário que for, ou não, né? Uma liderança simplesmente, vamos dizer, renovadora, capaz de reciclar o sistema, ela vai ter muita dificuldade de romper essa estrutura de competição partidária que, por exemplo, permitiria a eleição de um Congresso renovado. A tendência é a gente ter um próximo Congresso, pela forma como se estrutura a competição, muito parecido com o atual. E aí, como é que seria para um presidente com disposição de renovação lidar com um Congresso que operaria como um freio o tempo inteiro para qualquer ação? É claro que o Congresso precisa, muitas vezes, operar como um freio para evitar excessos, abusos. Mas ele pode também evitar a renovação. Ele pode ter um efeito simplesmente de preservação das coisas exatamente como estão hoje e elas estão muito degradadas. Eu vou pegar uma carona, vou surfar um pouco no que você acabou de dizer e jogar para você, Fernanda, o seguinte pedido de reflexão em torno do que foi dito, do Cláudio. O Cláudio afirma, provocado pelo Alexandre Schwartzman, olha, não espere, apesar dos exemplos que tivemos aí nos Estados Unidos e na França, o surgimento de uma, digamos, vamos falar de liderança, embora aí no termo neutro, tá? De um nome que venha de fora e consiga, de alguma maneira, operar uma vitória eleitoral que ignore até agora como foi o jogo eleitoral no Brasil. Isso remete à Lava Jato diretamente. Há uma percepção por parte da Força Tarefa Lava Jato, percepção essa que é compartilhada por milhões de pessoas no Brasil, que apoiam o trabalho da Força Tarefa Lava Jato e que acreditam, como boa parte dos integrantes o faz, que essa campanha anticorrupção per se, por si sozinha, ela traz uma tal limpeza da atmosfera política a ponto de abrir caminho para um novo Brasil em termos políticos. A sua reflexão, é por isso que eu digo que eu estou surfando um pouquinho na sua reflexão. A reflexão dele sugere que não, que com o Lava Jato, elogiável e por mais fantástico que tenha sido e vem sendo o trabalho deles do ponto de vista da anticorrupção, do ponto de vista da transformação do sistema político, até agora nós vamos ter que jogar pelas mesmas regras. O que provavelmente, mesmo que a gente troque todos os deputados lá por Santos, provavelmente os Santos enfrentarão as mesmas dificuldades de governar o país. Olha, aí tem um tema fantástico, eu acho. Quer dizer, o presidente Temer, de uma maneira geral, ele apostou na agenda econômica, não apostou na agenda institucional. Né? É curioso isso, né? Quando a gente fala num ajuste estrutural das contas públicas de longo prazo, ótimo, precisamos fazer esse ajuste. Mas nós precisamos fazer um ajuste institucional de longo prazo. Quem lidera hoje o debate sobre a reforma política dentro da Câmara dos Deputados é um deputado do PT, o deputado Vicente Cândido. Encarregado de apresentar uma proposta de reforma deputado política. muito ponderado, que tem feito um trabalho muito interessante, mas o fato é que você não tem a grande liderança política do país, e aqui eu não estou dizendo que o governo necessariamente tem que liderar isso, tem que vir da sociedade, do sistema político, dos partidos, mas digamos assim, a coalizão governamental tem uma responsabilidade. O presidente Temer é um constitucionalista, ele poderia ter um protagonismo, o que ele não tem é agenda. Esse é o ponto, não tem agenda para uma reforma institucional. Vamos deixar claro, até o dia 2 de outubro, nós precisamos definir as regras das eleições do ano que vem. Por exemplo, financiamento. Por exemplo, como é que vai se financiar a Câmara? Nós vamos continuar num mar, num oceano de caixa 2, nós vamos continuar apostando na hipótese de financiar uma campanha presidencial com doações individuais, coisa que tem muito pouca tradição no Brasil. Eu até acho positivo esse modelo. Os filiados dos partidos financiam os seus partidos, mas é viável financiar uma campanha dessa maneira? Nós vamos partir para o voto em lista, que é digamos assim, o relatório do deputado. Se ficar o financiamento como está, eu não sei como é que vai ser diferente. Como é que vai distribuir o dinheiro para os caras? Exatamente. Não tem como. A campanha, a discussão no Brasil é tão frágil nesse ponto que o relatório do deputado Vicente Cândido aponta para uma transição para o voto distrital misto, modelo alemão.
Você vota metade na lista e metade no candidato do distrito. Isso é uma revolução no sistema eleitoral brasileiro. Para 2024... Que é positiva, eu acho. Positivo, eu acho positivo. Eu sou suspeito para falar disso, que eu morei muitos anos na Alemanha e achava aquilo sensacional, porque o eleitor tem 2 votos em vez de 2 votos. Mas o fato é que nós estamos eventualmente fazendo uma transição monumental e aí sim, ninguém discute isso, porque essa discussão não existe na sociedade, não é? Ou praticamente não existe na sociedade. É uma enorme revolução e nós faríamos uma transição agora com voto em lista. Então, essa decisão terá que ser tomada agora, nos próximos 2, 3 meses no Congresso Nacional. E o Brasil realmente não está discutindo isso. Do ponto de vista de liderança, eu sou um pouquinho mais otimista que o Cláudio, que pese compartilho das preocupações dele. Acho que o Brasil tem lideranças. Não é? Tem liderança. Macron, por exemplo, Macron foi ministro da Economia da França, não era um outsider completo. Não é? Eu gosto muito da ideia de você não constrói o novo na política, inteiramente novo. Até, isso é uma jogada de marketing. Essa ideia de que de uma abstração da novidade você revoluciona, você constrói... Quer dizer, você tem que acumular. O novo muitas vezes se constrói a partir da experiência realizada, a partir, enfim, das coisas positivas que um sistema pôde, historicamente. O Brasil tem liderança. É interessante, na atual disputa eleitoral, que ainda é muito preliminar, você tem as pontas mais ou menos definidas. Né? Você tem, de um lado, o Bolsonaro, que já não é mais uma candidatura desconsiderável pelo fato de que já tem aí... Não, as pesquisas de opinião indicam que ele tem considerável massa. Eu me lembro que a mesa se discutiu o Bolsonaro, então ele tinha 8, depois tinha 10, depois tinha 12, agora vai para 15. Então, quer dizer, vamos lá. Você tem a esquerda definida, Lula é o candidato, se conseguir, se puder, se tiver condições de ser candidato. Embora o Lula perto do Bolsonaro é um grande moderado, né? Essa é a questão. Mas você tem as pontas. Agora, você não tem ainda o Macron. O Macron quem é? É o candidato... Ou o Macri, para usar o da Argentina. Você tem o candidato do centro liberal, ou dessa aliança social-democrata liberal. Vai aparecer. O Brasil tem possibilidade de ter liderança, eu acho que nessa direção. O que nós não temos é a modelagem institucional, a reforma institucional. Você usou essa palavra, que é um palavrão, no fundo, liberal. Alexandre, nós tivemos várias discussões aqui entre economistas sobre o que seria o pensamento ordenador e, mais do que o pensamento ordenador, o que seria o pensamento na cabeça do agente econômico? Existe uma liderança liberal conservadora no sentido europeu, que esteja se fortalecendo entre o agente econômico, ou ele continua pensando, deixa eu ver como é que eu me arrumo sendo amigo do rei? Eu sou mais pela segunda alternativa. É difícil achar alguém que explicitamente defenda esse tipo de ideia no Brasil. E não por acaso, porque eu acho que não encontra qualquer eco na população. Né? Acho que a pessoa que vier... O economista respondendo ao cientista político. Né? Eu acho que a pessoa que vier... Eu falei de uma aliança social-democrata liberal, mas com viés liberal. Não, eu entendi o ponto. Quer dizer, o PSDB, quer dizer, foi colocado lá no espectro, assim, no Brasil alguém pode até considerar centro-direita. Qualquer outro lugar do mundo aqui não no Brasil seria, todo mundo é de né? centro-esquerda, por isso. Mas, então, tem menos desacordo do que parece. Agora, eu acho que a pessoa que vier com um discurso liberal no Brasil, acho que tem, assim, chance zero de se eleger para qualquer coisa no executivo de relevância. Mas a gente tem visto, sobretudo, o nível de prefeitos, tem prefeitos de algumas cidades importantes, não só São Paulo, que são de uma geração que começa a dizer coisas nesse sentido. Houve a derrota de um modelo de desenvolvimento, houve uma derrota, eu diria até de um modelo mental, que de trás desse desastre que foi provocado, ao apego, na minha opinião, a ideias equivocadas, parecem ter sido esmagadas pela realidade. É nesse sentido que você se refere à formação de lideranças? Olha, primeiro, nem todos os deputados, você tem uma franja aí em torno de 15% a 20% dos deputados com algum tipo de envolvimento, desde delações, citações, menções, investigações ainda muito preliminares, às vezes. Quer dizer, então você tem, majoritariamente, o sistema político brasileiro está fora das operações. Quer dizer, é evidente que a notícia ruim, ela se propaga muito mais rápido, né? O escândalo se propaga muito mais rápido do que a boa notícia. Então eu acho que o Brasil tem um elenco de lideranças importante. O que eu digo, existe uma agenda hoje pró-reformas, talvez a palavra liberal seja um pouco exagerada aqui, mas pró-mercado, palavrão, liberalizante, talvez dizer, agora, mas o sentido do que a exatamente. Essência, né? Para fazer uma provocação aqui, me parece, nós passamos inclusive aqui no programa, os últimos 2, 3 anos, discutindo, reconhecendo o fato de que a opinião pública, especialmente nas grandes cidades, a nova classe média, grupos jovens, têm hoje uma visão, ou desenvolveram nos últimos anos, uma visão mais pró-mercado.
né, mais liberal. Em grande medida, este movimento esteve presente, né, no processo de impeachment da presidente Dilma. Mas onde é que foi parar toda esta opinião pública? Onde é que foi parar? Supostamente pró-mercado ou mais liberal, que não defende as reformas. Por exemplo, na hora de fazer a defesa de uma reforma, como a reforma da Previdência, você tem lá que 76% dos jovens até 24 anos são contra a reforma. Quer dizer, você não tem ninguém na rua defendendo, você não tem pressão da sociedade. Que seriam os mais beneficiados pela reforma. Que seriam os mais beneficiados. Então, quer dizer, o país ele vive tem um certo paradoxo. Inclusive, os movimentos que lideraram o processo de impeachment fizeram, questão de 2, 3 meses atrás, uma manifestação de rua, que aliás não foi ninguém, não deu certo, e sequer tinha a defesa das reformas lá como um dos seus pontos, né? Então, esse é um problema muito mal resolvido, acho que na cultura política brasileira. Eu acho que tem um descolamento também, 2 dimensões aqui, vai. Eu não vou nem falar da questão do liberalismo político, que eu acho que é uma outra coisa, mas mesmo quando a gente pensa na relação entre Estado e mercado, eu acho que tem 2 âmbitos que operam em registros distintos, podem operar de fato, mas operam muito na cabeça do brasileiro. Um é a relação Estado-mercado, naquilo que diz respeito a esse modelo nacional desenvolvimentista, intervencionista, dirigista, de eleição, por exemplo, de campeões nacionais e por aí vai. Isso é uma coisa. Para esse espaço, eu acho que tem mais capacidade de você convencer as pessoas e até obter apoio delas, e eu entendo que boa parte desse liberalismo tem a ver com isso. Uma outra questão é estado de bem-estar social, ainda que seja a nossa versão dele, né? Políticas sociais, gasto público na área social, e a questão previdenciária é percebida como parte desse segundo bloco. Se você não consegue convencer muito bem as pessoas de que, da forma como a Previdência está estruturada, você vai, na realidade, sacrificar esse estado de bem-estar social, menos do que diz respeito à Previdência, você não vai obter o apoio das pessoas. E o problema é que a percepção é de que o que se está propondo, essa é a percepção, a meu ver, de grande parte dos brasileiros, daí o que as pesquisas revelam, é que o que vai se fazer é piorar a qualidade desse estado de bem-estar social, que já não é grande coisa. Né? Eu vou ter que trabalhar 50 anos para me aposentar, quando na realidade você tem uma discussão muito mais complexa em torno disso. Você tem uma discussão em torno de aposentadoria integral, você tem o piso do salário mínimo, que para quem recebe por isso não vai exatamente ter um efeito, você tem uma aposentadoria assistencial para grande parte dos brasileiros, ou seja, o governo não conseguiu vender esse peixe. Não conseguiu vender, tem um problema aí, voltando à política, de legitimidade de fundo, né? Um governo que não teve este presidente, voto, ninguém vota em vice-presidente, né? Mas votou na Dilma e elegeu outro, mas ninguém olha para o vice-presidente, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Foi assim com o Itamar, né? Também. Foi assim com o Itamar. E para piorar, se ele já não tinha uma legitimidade de origem, ele perdeu essa legitimidade ainda mais se enredando em todos os problemas que a gente sabe quais são. Como é que ele pode vir a público e pedir para as pessoas, na visão delas, demorarem 50 anos para se aposentar? Elas não vão se convencer, vão falar não. E ele ainda se aposentou mais cedo, né? Você escuta esse tipo de argumento. E esse ministro que se aposentou tão cedo, que é devedor da Previdência, ou seja, fica uma situação insustentável. É por isso que eu entendo que a gente tem que olhar para entender essa possível posição mais pró-liberal de parte da sociedade. Isso que a pesquisa da Fundação Perseu Abramo revelou, que gerou tanta surpresa, mas todo mundo já sabia disso, quem já vinha acompanhando essa história, né? Até o pessoal só para lembrar o que a Fundação Perseu Abramo, que é ligada ao PT, descobriu através de uma pesquisa que as pessoas, o público-alvo do PT durante muitos anos... Na periferia das grandes cidades. Exatamente aqueles que o marketing político do PT dizia foram resgatados da profunda miséria e elevados a uma situação de classe média quase europeia, não acreditam em nada... Bom, mas é o exagero do marketing político do PT, boa parte mentiroso. Muito mais pró-mercado do que o partido supunha. Ninguém desmentiu melhor o marketing político do PT do que a Fundação Perseu Abramo. Sim, mas eu diria, nessa disjuntiva, essas pessoas dizem que são contra esse Estado babá na questão que lhes impede de se do dirigismo, né, da questão do empreendedorismo e tudo mais. Mas eles não são contra o Estado social. Ao contrário. Muito pelo contrário. O que eles acham é que o Estado, na sua forma atual, não é capaz de prestar o que eles esperam do Estado de bem-estar social. E se eu entendo o seu argumento corretamente, eles não estabelecem essa ligação. Não, de modo algum. Entre um sistema econômico que dê liberdade ao indivíduo e a necessidade de reformar um estado de bem-estar social, que evidentemente não pode ser mais suportado por aumento de impostos ou pela incapacidade que nós temos de gerar prosperidade para sustentar esses gastos todos. Agora, por favor, Alexandre. Não, isso pode ser verdade, mas tem que lembrar, tem uma classe empresarial que é fundamentalmente a favor de manutenção do status quo no Brasil. Você vai pegar as principais associações de classe, a gente acabou de ver
Quer dizer, a presidente do BNDES tem que sair. Basicamente, eu acho que por conta de pressões, e obviamente tentaram mais ou menos manter na surdina, mas várias dessas lideranças empresariais estavam ali praticamente comemorando, estavam soltando o rojão, né, na ideia porque ela de que... fechou a torneirinha. Porque ela fechou a torneirinha. O pato da Fiesp que é dinheiro do BNDES. Então, exato. E são ecos, é uma coisa assim que eu vejo, obviamente numa escala muito menor, mas lá em final de 79, começo de 1980, quando, né, conseguiram botar o Simonsen para fora, né, o Delfim eleito como ministro, senhores, aqueçam as suas máquinas, a gente vai crescer, que ele foi saudado exatamente pela mesma organização que agora, né, comemora a queda da Maria Silva. Então, acho que assim, tem um viés antiliberal no Brasil que é grande e pode ser até que a população seja hoje mais ligada a isso, mas o empresariado brasileiro é profundamente antiliberal. Que naquele livro do Luigi Zingales, economista de Chicago, assim, precisa salvar o capitalismo dos capitalistas, eu acho que nada é mais aplicável do que isso, do que o caso brasileiro, onde ele fala, o capitalista brasileiro, a última coisa que ele quer é capitalismo. Ele quer esse sistema cartorial que tem, ele quer essa possibilidade de ter relações especiais com o BNDES, como a gente viu tão eloquentemente ali pela conversa do Joesley, né? E não é só isso, quer dizer, era BNDES, era CAD, queria colocar a gente no Banco Central. O que me parece que boa parte do empresariado brasileiro quer são esses laços que oferecem um acesso ao Tesouro Nacional que nós não temos. Só uma breve advertência a vocês. Eu estou chegando ao finalzinho do programa e vocês estão entrando agora num veio riquíssimo, que é tentar estabelecer, vamos dizer, uma análise mais abrangente de como o Brasil é e por que ele assim é. Mas eu vou pedir que vocês sejam breves em torno dessa questão. Fernando e Cláudio, e essa considero a participação derradeira do Alexandre Schwartzman nessa edição. Vai mudar pouco, então? Fazer uma brevíssima colocação, William, quer dizer, eu acho que esse é o grande desafio brasileiro, é superar, eu tenho escrito sobre isso, superação do Estado paternalista, da nossa mentalidade de imaginar que sem o BNDES, o privado, buscar fundos internacionais, que nós temos que ser obrigados a votar, porque se nós não formos obrigados a votar lá no domingo, nós não vamos votar. Que nós precisamos do Estado para cuidar do nosso FGTS, nos pagando 3,5%, porque senão a gente não vai fazer poupança. Essa ideia de que o brasileiro é uma espécie de hipossuficiente que precisa do Estado, esse é um grande desafio de longo prazo brasileiro. Agora, para terminar sobre o governo Temer, eu diria assim, nós vamos viver em junho a questão decisiva. A Justiça Eleitoral é rápida na sua decisão. Eu não acredito em pedidos de vista, como se diz, longos nesse processo. E acredito que, por uma frase, não existe efeito suspensivo para recurso na Justiça Eleitoral, né? Portanto, nós podemos ter uma solução dessa crise já em agosto. Cláudio, peço perdão, precisa ser muito breve sua última palavra aqui nessa edição. Eu acho que o nosso espaço de renovação é muito menor do que a gente gostaria que fosse. E acho que a depender da renovação que a gente tenha no ano que vem, na eleição presidencial, se ela não corresponder, e eu acho que não vai corresponder, na eleição para o Congresso, a gente pode ter um descolamento bastante profundo entre essas duas frentes. O painel está terminando. Eu queria agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo aos nossos convidados. Começo por Alexandre Schwartzman, economista e consultor. Agradeço a Fernando Schiller, cientista político e professor do INSPER. E, em terceiro lugar, meu muito obrigado a Cláudio Couto, também cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigado a você também que acompanhou o programa. A gente está de volta sábado que vem. Estou esperando vocês, 11 da noite. Até lá.